Somos companheiros na vida e na profissão e escolhemos a arquitetura como nosso ganha-pão. Ela nos conquista, ela nos desafia, ela nos ensina dia a dia. Muitas vezes é por ela que rompemos barreiras para que seja entendida pelos que ainda não a conhecem e trazer também àqueles que acham impossível tê-la. A arquitetura nos uniu, a arquitetura nos une e ela sempre nos unirá. E queremos que você se una a nós também para ser conquistado e entendido por ela. E assim poder dizer com toda a certeza desse mundo como é sábia a arquitetura. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sábia Arquitetura. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Marcovecchio, sou arquiteta, esposa e mãe nessa ordem e vou comandar ao lado do Francisco Donadio, que é meu sócio, meu esposo também, a estar aqui com vocês toda semana aqui pela VRT Channel. Pessoal, queria convidar vocês também, se vocês, enfim, são super bem-vindos para conhecer, né, o nosso perfil no Instagram, as nossas redes sociais. É só você procurar por Mador Arquitetura. Lá você vai encontrar dicas de projetos, todo o universo da arquitetura contado um pouco sobre os nossos pontos de vista. E contar para vocês também um pouco como é que foi a ideia, o que a gente queria passar para vocês aqui no programa, no Sábia Arquitetura. E até porque um pouco como surgiu esse nome, né? No nosso dia a dia, como todo profissional, nós temos os nossos desafios, as nossas conquistas, as nossas superações. E a gente entende que isso é muito importante mostrar para vocês. Além disso, o que é importante também? Entender o que é arquitetura. Você aí na tua casa, você já chegou a procurar qual que é o significado da palavra arquitetura? Você já fez uma busca na internet? Então, te convido a fazer isso. Mas eu vou explicar para você aqui também o que é arquitetura. E antes disso, eu vou fazer uma relação do que normalmente a gente encontra na internet. A gente vê muito o significado da palavra arquitetura dizendo o seguinte: é a organização dos espaços. Só que se você perguntar para mim, por exemplo, assim, esse arquiteto não projeta prédio? Como é que ele faz, por exemplo, para projetar uma fachada? Tem tantas fachadas tão bonitas de prédio, né? A parte de fora, né, dos edifícios. E aí eu te respondo, essa definição, ela não encaixa com tanta clareza, não é verdade? Então, vou te falar uma definição de arquitetura que você vai poder aplicar por diversos ramos que a arquitetura proporciona pra gente. Seja em cenografia, seja na arquitetura de interiores, seja na parte de edificações. A arquitetura é aliar a forma à função. E aí você pergunta assim, nossa, mas o que é isso, né? É uma coisa meio vaga. Forma significa estética, significa belo. Função significa necessidade. Quando a gente fala de aliar forma à função, significa dizer o quê? Que eu vou pegar todas as necessidades do meu cliente e colocar dentro de um ambiente, ou de um edifício, ou de um cenário, ou de uma loja, ou de uma empresa, para que aquela empresa, aquele escritório, aquela residência consiga ter um aproveitamento super otimizado daquilo que ela se propõe a fazer. Nossa, dá até uma tontura, né? Que coisa complexa. O que eu falei aqui? Quando você entra numa loja para comprar uma roupa, e a loja é bacana, e ela tem a ver com o teu gosto, com o teu estilo, não estou falando de cor, não estou falando de estético, mas você fica atraído para entrar naquela loja, ali tem arquitetura. A arquitetura, ela lê o seu perfil e faz com que aquela loja venda para você. Você se identifica com ela. E é assim que acontece na sua casa. E é assim que acontece numa empresa. Quando a empresa tem uma filosofia, quando a empresa ela tem princípios, os arquitetos, eles ficam sabendo todos esses pontos, na verdade. E a gente faz com que o colaborador,
as pessoas que trabalham lá dentro se sintam bem naquele espaço e ganhem produtividade, ganhem bem-estar dentro daqueles espaços. A arquitetura, ela tem esse poder e é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, quando a gente fala de aliar forma à função, é isso, é chegar para dentro de você, entender a sua necessidade, entender as suas expectativas e traduzi-las dentro do espaço. Olha como a arquitetura abraça a gente, né? Então, hoje, a gente preparou esse programa para explicar essas coisas para você, para que nos próximos programas você comece a entender não só visualmente aquilo que a gente vai mostrar para você e que você ache bonito, mas entender por que aquela solução foi adotada. Você consegue entender isso? Eu acho que você vai curtir muito os próximos programas. E eu queria contar mais uma coisa para você. Quando a gente começa um processo, né, de projeto e tudo mais, nós chegamos nas soluções, tá? Antes de tudo, antes de falar essa parte, eu queria mostrar para vocês uma foto de uma vista aérea aqui de São Paulo, exemplificando um pouquinho da arquitetura dos edifícios. Olha lá, tá vendo essa imagem? Essa imagem é uma foto aérea do centro da cidade de São Paulo. E aqui em São Paulo, para quem não é daqui, vai entender, na verdade talvez não conheça, é um edifício, ele é bem emblemático, que é esse edifício curvo que você vê no topo da foto, o edifício Copan, projetado pelo Oscar Niemeyer, um grande arquiteto. Esse prédio, esse edifício, ele foi projetado com essa curva, não foi por acaso. Ele sofreu uma adaptação dentro do terreno onde ele deveria estar. Então isso foi uma determinação funcional, dada pela função. Era uma necessidade que ele precisava, estar naquele terreno. Só que foi cumprida a função dele, porém de uma forma de alta qualificação estética. E não só por isso, a posição dele determina a parte de ventilação, a parte de luz natural, e isso acaba proporcionando qualidade para dentro das edificações. Consegue entender onde é que a arquitetura chega? Bem interessante, né? E aí, só saindo um pouquinho, né, agora dessa ilustração que eu acho que é super importante mostrar para vocês, que é o seguinte: quando a gente começa a projetar, né, fazer um projeto, existe uma coisa muito importante que a gente faz com os nossos clientes, que se chama programa de necessidades. Talvez você já tenha escutado falar isso, mas a gente acha que é muito importante você entender, porque isso faz parte do processo do nosso trabalho. O que significa esse programa de necessidades? Na verdade, é um documento que você vai escrever ou digitar, da forma que você quiser, ou gravar, mandar um vídeo, falando quais são as suas expectativas daquele espaço que você vai ocupar. Independente de se seja um comércio, se seja um escritório, ou seja a sua casa. E ali você vai colocar as suas expectativas e suas necessidades. São coisas que são complementares, porque expectativa é algo que você acumula e que você tem desejos dentro daquele ambiente. Então você pode citar vários aspectos estéticos. Necessidades é algo que você faz naquele espaço e que você precisa continuar fazendo, como por exemplo, eu preciso ter um home office na minha casa, eu preciso de uma sala com TV, eu preciso de uma cozinha que tenha muitos armários, é algo funcional. Dentro desse briefing, desse programa de necessidades que nós vamos fazer, nós vamos ter outras condições que são super importantes, que são as condições daquele espaço, são o clima, as aberturas que nós temos, o que nós vamos projetar em cima daquilo, né? As condições que nós temos para trabalhar com essas necessidades dadas pelo cliente. E ali, de uma pedra bruta, nós começamos a lapidar o nosso diamante. Ou seja, nós temos as ferramentas necessárias para começar a lapidar o nosso diamante. E aí, partindo para um outro ponto, o que a gente faz? Nós começamos a mostrar o nosso conceito para o nosso cliente. Mas o que é conceito? Conceito são
um conjunto de materiais que nós utilizamos, que são plantas, 3Ds, né, que são as perspectivas, que ilustram essa ideia, que ilustram esse projeto baseado nas suas necessidades, nas necessidades do nosso cliente. E aí sim, nós vamos começar a polir esse diamante. Você entende? O cliente começa a enxergar o resultado dentro daquilo que ele nos pediu. E aí nós começamos a visualizar tudo aquilo. E aí o projeto ele vai entrando por uma série de minúcias que são detalhes, que aí sim nós vamos partindo para a obra, nós vamos orçar a obra, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito porque senão vai ficar um assunto muito pesado. Não pesado de chato, mas assim muito denso, com muitas informações. Porém, é muito importante que se entenda todo esse percurso. Beleza? Bom, espero que vocês estejam gostando até agora do que a gente está contando aqui para vocês. Quando a gente começa a fazer esse projeto, o que começa a acontecer? Nós começamos a entrar em méritos que são voltados para a parte dos materiais, dos acabamentos daquela casa, daquele escritório, enfim, do comércio. E esses acabamentos, eles não estão ligados somente à beleza, eles também estão ligados à beleza. Então, vou citar um exemplo de aspectos funcionais para você. Quando a gente tem uma cozinha e a gente precisa de uma bancada naquela cozinha, a gente pode usar qualquer pedra? Será que a gente pode usar qualquer pedra? Acho que não. Porque numa cozinha, nós usamos ingredientes que podem ser ácidos, nós podemos utilizar elementos, né, instrumentos que são cortantes. Então, são pedras que devem ser extremamente resistentes a pelo menos esses dois itens, né? Então, nós temos os materiais adequados para se utilizar em cozinhas. Citando um outro exemplo, tem uma sala, eu vou assistir na minha televisão, enfim, no meu Netflix, enfim, eu vou assistir filmes e eu preciso que a minha sala esteja totalmente escura. O que eu vou usar? Eu tenho que utilizar cortinas que bloqueiem essa iluminação natural. Então, dentro desta função que nós precisamos, nós vamos escolher opções funcionais e que tenham um bom tratamento estético para que a gente tenha um resultado final bacana. Legal? Outra coisa importante, um planejamento de um móvel, a parte interna. Você acha que o arquiteto não faz? Ele faz também. Ele planeja, ele sabe se aquele móvel, o cliente vai guardar roupas penduradas, se ele vai colocar roupas dobradas. Isso é sempre pensado da forma como o cliente tem o hábito de fazer, ou se ele propõe a ter novos hábitos da nova casa dele, que isso pode acontecer também. Entendem? Então, a arquitetura, ela realmente abraça a gente. A arquitetura, ela entende a gente e ela tem recursos para trazer elementos que supram todas as suas necessidades. É só a gente fazer esse alinhamento. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado de todos esses conteúdos que nós passamos e é isso que a gente vai passar para vocês a partir do próximo programa. Nós vamos contar alguns cases vivenciados por nós, onde você vai entender a história do cliente, a nossa proposta e aquele projeto completo, aquele projeto executado. Então vem com a gente e embarca nessa viagem com a gente. Eu acho que a arquitetura ela vai te inspirar muito no seu dia a dia, nos espaços da sua casa. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você fez uma reforma na sua casa e você não ficou satisfeito com o resultado, de repente você não teve a oportunidade de contratar um profissional da área para te auxiliar e tudo mais, manda um vídeo pra gente nos nossos canais, pode ser pela Madou Arquitetura ou pela VRT Channel, conta a sua história, tira uma foto bacana do seu ambiente e manda pra gente, porque uma vez por mês a gente vai reservar um programa para contar a tua história aqui e a gente vai te presentear com o que nós poderíamos te oferecer
para melhorar esse seu espaço. Combinado? Pessoal, muito obrigado. Queremos receber sugestões, elogios, críticas e tudo mais. Mandem mensagens pra gente. A gente está esperando. E até a semana que vem com mais um Sabe Arquitetura. Beijo, obrigado, gente!